Alô, bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, e hoje eu vou comentar um vídeo do Criptomaníacos. Deixa eu abrir aqui minhas anotações. Então é um vídeo que fala sobre entropia, ordem e depois correlaciona isso com capitalismo e socialismo. E depois correlaciona isso com Bitcoin versus altcoins, que essa aqui é a pior parte. Tentando dar aí uma explicação de como se forma a ordem, de sistemas na natureza, na economia e nas moedas. No início do vídeo eu estava achando muito interessante algumas teorias sobre a entropia, sobre os organismos que sentem dor e tentam superar essa dor e gastam energia para gerar ordem. E assim, de certa forma, ir contra a entropia. Eu tinha pequenas sugestões aqui e ali de como melhorar isso. É como se ele estivesse assando um bolo e colocando uma camada de chocolate, uma camada de avelã. E eu tava falando, não, talvez essa camada de avelã fosse por cima da camada de chocolate. Até que no final do vídeo ele resolveu passar bosta em cima do bolo. Nesse grande plot twist de diarreias borrifando pelas paredes. E aí cagou tudo, cagou o bolo todo, sentou em cima do bolo, patinou na diarreia. E é isso que eu vou responder aqui hoje. Se vocês assistirem o vídeo até o final, vocês vão entender essa grande cagada que eu vou comentar. Então ele fala o seguinte: entropia é uma lei universal da natureza na qual todas as formas de vida se movem para a desorganização e a morte. Eu acredito que isso seja uma descrição imprecisa do que é a entropia. A entropia, na verdade, se refere a sistemas fechados. Então, em um sistema fechado, a energia tende a se dispersar e tende a ficar, portanto, indisponível para o trabalho. Que é mais ou menos o que ele falou, a energia se torna indisponível. Só que ele aplicou isso a todas as formas de vida, o que não é verdade. Por exemplo, o planeta Terra é um planeta aberto que está recebendo mais energia através do Sol, da energia solar. Então, na verdade, a energia do planeta Terra está aumentando. No entanto, existe em um sistema fechado essa tendência de que a energia vai se dispersar. Então, isso já começa com uma visão distorcida do que é entropia. Depois ele passa para ordem. Ele tenta dar uma explicação do que é ordem. Ele diz que ordem, na verdade, ele não explica o que é, mas sim como ela é gerada. Precisa ser gerada com esforço e não é natural. Só que o nosso amigo Criptomaníacos se esqueceu de uma coisa chamada seleção natural, que é exatamente uma formação de ordem natural. Então, ordem é sim natural. Ela é sim formada naturalmente por uma coisa chamada seleção natural, que ele não mencionou nenhuma vez no vídeo dele. Não mencionou nenhuma vez essa coisa, só esse detalhe chamado seleção natural, a base de toda a ordem da natureza. E aí ele disse também depois que o universo tende ao caos e desordem, por causa da lei da entropia. Isso não é verdade, porque apenas sistemas fechados tendem ao caos e desordem. E o universo tende ao caos e desordem apenas se ele for um sistema fechado. O que a gente não sabe, assim como o planeta Terra não é um sistema fechado no universo, o nosso universo também pode não ser um sistema fechado no multiverso. E além disso, ele apenas tende ao caos, e nesse caso o caos é a dispersão de energia, no longo prazo, enquanto que num curto prazo existe a seleção natural funcionando. A formação de ordem não apenas é natural pela seleção natural, como ela também é acelerada. Quanto mais ordem é gerada naturalmente, mais rápido mais ordem é gerada. O nosso universo já tem bilhões de anos, e a nossa civilização tem muito menos do que isso, tem apenas 10 mil anos. A espécie humana tem 300 mil anos ou mais. Já a tecnologia da informação tem 100 anos. Tem coisas agora sendo desenvolvidas em muito menos tempo, em 10 anos. Então, cada vez mais ordem é gerada. E é gerada naturalmente, mesmo que você diga, mas eu, o indivíduo, tenho que fazer esforço. Primeiro que isso aí é o eu místico, cartesiano, ou até mesmo praxeológico. Eu não sou contra a praxeologia, mas sou contra a mistificação do eu praxeológico, a mistificação do eu cartesiano, que é algo que eu venho tentando combater fortemente. Quem quiser entender melhor sobre isso, assista meus vídeos Somos Escravos do Capital, que explica como o capital é uma rede natural de produção, e essa rede de produção recompensa aqueles que produzem e pune aqueles que não produzem. No caso do mercado, recompensa com lucro aqueles que produzem mais
e com prejuízo àqueles que produzem menos. O Guilherme do Criptomaníacos disse que existem 2 sistemas econômicos possíveis, o capitalismo e o socialismo. Porém, isso não é verdade, porque o socialismo não é possível, não é um sistema possível, ele apenas é uma ideologia. O socialismo ou o comunismo são uma ideologia pseudo-econômica e não um sistema econômico possível. O único sistema econômico possível é o capitalismo e o contrário dele é o monopólio e não o socialismo. O que a gente chama de socialismo, na verdade, é simplesmente um monopólio. Começando pelo monopólio da força, que é o Estado, até todos os outros. Ou seja, são as relações do capital, as relações de produção dos indivíduos produzindo, das máquinas produzindo, das redes produzindo, de culturas produzindo, de informações produzindo. Não é só o indivíduo e também não é só o esforço. A produção não é feita só de esforço, como disse o Criptomaníacos, que a natureza toda tende ao caos, tende à desordem, tende à pobreza, tende à dor, e somente com o esforço a gente é capaz de produzir. Isso não é verdade. A natureza tende à produção, ela tende à ordem, pela seleção natural. Essas redes, elas naturalmente punem quem não produz e naturalmente recompensam quem produz ou o que produz, seja isso baseado no esforço ou não. Agora vamos à tecnologia, outra coisa que o Criptomaníacos, ironicamente, não falou, já que o canal dele é de criptomoedas, ou melhor, de criptomoeda, né? É um canal, já que ele é um maximalista de Bitcoin, ele acredita que só o Bitcoin é uma moeda útil e todas as outras criptomoedas são inúteis. Ironicamente, ele não fala sobre tecnologia, já que o maximalismo de Bitcoin parece muito mais uma religião do que uma tecnologia. O Bitcoin é uma tecnologia, mas o maximalismo de Bitcoin é uma religião. E eu vou mostrar claramente aqui por quê. Então, por isso, ele não toca em assuntos como seleção natural, tecnologia, avanço acelerado da tecnologia. O que é uma tecnologia? Aliás, a seleção natural ela produz meios de produção mais eficientes, simplesmente porque aqueles mais eficientes continuam se propagando e os menos eficientes são eliminados, começando, digamos, pelos genes, e até os memes sociais, até os meios de produção, as ferramentas feitas por seres inteligentes. A seleção natural favorece a adaptação e a inteligência, incluindo a inteligência humana, a inteligência produtiva e até mesmo a inteligência praxeológica, ou seja, o que eu estou falando não é contrário à praxeologia misesiana, são baseados na adaptação pela produção e propagação da sua própria forma, seja ela genética, memética, econômica e etc. O que é a tecnologia? Como as formas eficientes vão se propagando, existe um acúmulo de eficiência no futuro, e esse acúmulo de eficiência é o que chamamos de tecnologia. Pronto, tecnologia é o acúmulo de eficiência que resulta da seleção natural atuando ao longo do tempo. O que é esse acúmulo de eficiência e o que é eficiência? Outra coisa que o Criptomaníacos não tocou convenientemente no vídeo dele, já que ele não está tentando defender a criptomoeda mais eficiente. Eficiência é produzir mais gastando menos energia. Então, vou repetir porque isso é muito importante. Eficiência significa produzir mais, produzir o máximo possível, gastando o mínimo possível de energia. Assim como qualquer empresa, assim como o lucro. Qual é a base do capitalismo? Ou seja, o feedback que sustenta o capitalismo e que estimula todo o capitalismo é o lucro. O que é lucro? É aquilo que você produziu a mais do que você gastou. Ou seja, você tenta gastar o mínimo possível, uma empresa qualquer tenta gastar o mínimo possível e produzir o máximo possível. Lembrem-se muito bem disso, porque isso é exatamente o contrário do que o Criptomaníacos falou. O Criptomaníacos tem um discurso que é exatamente o contrário de tudo isso que eu falei, de que toda ordem é baseada na dor e é baseada no esforço para superar a dor. Então, por exemplo, um ser humano vai sentir dor se ele não produzir, porque ele vai ficar com fome e vai sentir prejuízo, e por isso ele produz para superar essa dor e acumula valor. E aí, disso, ele conclui que quanto mais dor, quanto mais prejuízo, né, eu só estou dando uma implicação de coisas que ele falou, maior a ordem. Então, ele disse, por exemplo, que o Bitcoin... Esse é o ponto do bostejamento total, que eu falei que eu ia chegar, que é o ponto em que a cereja do bolo virou a diarreia do bolo, e o bolo virou um
uma fossa de diarreia. Então ele não patinou na diarreia, ele escorregou, caiu, se lambuzou e se debateu na diarreia, no fundo da fossa da diarreia. Já que ele disse, literalmente, com todas as palavras, que eu não acreditei, eu já tinha entendido que a implicação era essa, mas ele disse com todas as palavras, quanto mais energia uma moeda gasta, mais ordem ela produz. Quanto mais energia uma moeda gasta, maior a ordem. Então esse é o argumento dele para defender o Bitcoin. Ele gasta mais energia, que é exatamente o contrário do que serve uma tecnologia. Por que um carro é mais eficiente que um jumento para se locomover para um determinado lugar? Porque ele produz mais transporte gastando menos energia do que um jumento jegue manco se mancando até o lugar de destino. Então sim, ele acertou metade, digamos assim, do argumento de que a dor é importante porque é um feedback negativo que a inteligência capaz de aprender usa para se adaptar o seu comportamento para maximizar a sua produção. Porém, essa maximização de produção com o tempo vai diminuindo a dor. Então, com o tempo, a inteligência aprendiz vai precisando de menos dor para aumentar mais a sua eficiência. E a tecnologia também funciona assim. Ela vai precisando de menos gasto, ela vai precisando gastar menos energia para produzir cada vez mais aceleradamente, exponencialmente. Então ele distorceu, ele inverteu isso e passou a dizer que uma tecnologia precisa gastar o máximo possível de energia. Então o ideal do Bitcoin é fazer um monstro apocalíptico torrando toda a energia do planeta, e isso vai produzir a maior ordem possível. Passando isso para o âmbito neurológico, nós temos a dopamina, que é um neurotransmissor usado pelo nosso cérebro para regular o nosso comportamento. Todo comportamento que gera o estímulo de dopamina é estimulado pela nossa rede neural, pelo nosso cérebro. Ou seja, o comportamento que gera mais prazer é estimulado e o que gera menos dopamina é inibido. O lucro é, portanto, a dopamina social, por isso que o comportamento humano é regulado pelo próprio capital, pela própria rede do capital. Então, humanos são, de certa forma, como neurônios nessa rede do capital. E nessa ideia do estatismo, do socialismo ou do monopólio, a dopamina não é atrelada à produção. Eu não preciso produzir o máximo possível para liberar a dopamina, mas sim, eu preciso, sei lá, fazer uma greve, fazer uma passeata, coisas improdutivas. Ou seja, o socialismo, o estatismo, ele estimula a improdutividade, enquanto o capitalismo estimula a produtividade. Nesse ponto aí eu concordei com o Criptomaníaco, mas não é só a dor, é a dualidade, é a diferença entre dor e prazer. Assistam ao meu vídeo Diferença, unindo metafísica e semântica, onde eu mostro que as coisas são feitas de diferenças, de dualidades e não de um lado só da dualidade. Ah, então só a dor, isso aí já é parte do erro. Só a dor gera ordem, então para a moeda a dor é gastar energia, então uma moeda tem que gastar o máximo possível de energia. Na verdade, a ordem é a maximização dessa diferença entre a energia que você gastou e aquilo que você produziu. Ou seja, minimizar o máximo possível o gasto e maximizar o máximo possível a produção. É exatamente o contrário da conclusão que ele chegou nas criptomoedas, que é, não à toa, ignora e vai ao contrário de como a natureza realmente funciona, que é minimizando os gastos, que é acumulando eficiência tecnológica, que é menos gasto e mais produção. A ordem é natural e produzida pela seleção natural, e o resultado de você ignorar todas essas leis naturais e tudo que é racional sobre a realidade é você cair na visão religiosa do maximalismo. Essa moeda é Deus. Aliás, ele disse uma coisa que literalmente você pode traduzir como o Bitcoin é Deus. Porque ele falou o seguinte. Primeiro que ele falou, pouco importa se sua moeda é rápida ou mais barata. Ou seja, ele está falando, eu vou lá comprar um cafezinho de R$5 e tô pagando R$50 de taxa. Qual é a resposta dele? Foda-se. Pouco importa se sua moeda é mais barata, não paga taxa, é mais rápida. Se eu fui lá comprar um cafezinho, tive que ficar 5 horas sentado esperando cair a moeda que eu paguei, pouco importa. Pouco importa se sua moeda é mais rápida ou mais barata.
O que importa é gastar mais energia. Porque se eu gastar mais energia, eu vou produzir mais ordem, de acordo com o Criptomania. E aí ele falou uma coisa pior ainda, que significa literalmente que o Bitcoin é Deus. Se o Bitcoin já espelha tão bem a ordem do universo, só o Bitcoin espelha tão bem a ordem do universo. Em todas as outras moedas, todas as outras milhares de altcoins não espelham a ordem do universo. O Bitcoin espelha muito bem a ordem do universo. É inútil tentar superar isso. Ou seja, o Bitcoin é Deus. Ele já espelha a ordem do universo tão bem que é impossível superar. Não é como uma tecnologia, como todas as outras, que elas são a ordem acumulada até esse momento, e a gente vai acumular mais ordem, mais eficiência, mais feedback, mais seleção natural, mais seleção do mercado, mais inteligência, mais acúmulo de inteligência, mais acúmulo de conhecimento para então aumentar essa eficiência tecnológica. A tecnologia anterior vai se tornar obsoleta e vamos colocar uma melhor ainda. Para toda tecnologia, vamos superá-la, vamos tentar superá-la. Isso é como todas as tecnologias do mundo, de todos os tempos, sempre funcionaram, menos o Bitcoin. O Bitcoin não. O Bitcoin, vou ler de novo, já espelha tão bem a ordem do universo que é inútil tentar criar algo melhor. Então, a gente chegou na tecnologia divina que devemos adorar como uma religião, que é o Bitcoin. E todas as outras moedas não podem nunca ser melhores, nunca superar o Bitcoin. Vai lá comprar o seu cafezinho, pague R$50 de taxa, espere 5 horas para cair na sua conta e diga amém. Amém, espelha muito bem a ordem do universo, amém. Agora eu vou falar também de uma leitura muito falsa, que eu já vi outras vezes também no Criptomaníacos, de um gráfico onde ele fala que o Bitcoin está sempre subindo e as altcoins estão caindo. E tendem a zero, e um dia vão chegar a zero. Então eu vou mostrar um gráfico aqui que se chama Gráfico da Dominância do Bitcoin, que mostra quantos % do mercado de criptomoedas o Bitcoin tem de valor. E vocês vão ver que ele está caindo constantemente nesse gráfico de dominância. A dominância do Bitcoin é cada vez menor desde 2009 até hoje. Desde que ele foi criado até hoje, ela cai constantemente. E isso é um gráfico que todos os maximalistas de Bitcoin sempre vão esconder de você. Aí o gráfico da dominância do Bitcoin, maximalistas nunca vão mostrar isso para você, porque ele mostra exatamente o contrário do que eles estão falando, que a dominância do Bitcoin está constantemente caindo. Eu vou colocar esse gráfico na tela e uma setinha para vocês verem a dominância do Bitcoin constantemente caindo desde que ele foi criado até hoje. Ele vem perdendo a porcentagem de valor para as altcoins. Só que aí esses maximalistas eles vão colocar um gráfico enganoso, que não vai mostrar isso. Um gráfico que vai mostrar o quanto elas caíram na baixa. Claro, são mais voláteis. Quanto menos capitalização de mercado uma moeda tem, mais ela é volátil. Mais ela vai subir, mais ela vai cair também. Mas a longo prazo a dominância do Bitcoin cai. Ele colocou um gráfico que compara o Bitcoin sozinho, subindo, com todas as altcoins unidas subindo. E aí ele chamou essas altcoins unidas de ruído e o Bitcoin de sinal. Quer dizer, são palavrinhas religiosas. Eu vou chamar de feio bobo, que eu não gosto, e vou chamar de bonitinho, o que eu gosto. Sem razão nenhuma. São simplesmente juízos de valor emocionais e religiosos. E ele estava falando que todas as altcoins estão tendendo a zero e não estão subindo tanto, enquanto que se você realmente somar todas elas, que estão ali sobrepostas no gráfico, elas fazem uma linha, vou colocar isso aqui na tela também, elas fazem uma linha mais íngreme para cima, é claro, já que elas estão ganhando dominância em relação ao Bitcoin, todas somadas, do que o Bitcoin. Então essa que é a verdade, nem na prática, nem de uma forma empírica, nem de uma forma pragmática, ou seja, nem no uso que você pode fazer do Bitcoin ele é melhor que as outras moedas, nem na dominância que ele tem no mundo real, na prática, e nem na tecnologia, e nem na sua estrutura teórica, nem na sua eficiência tecnológica. O Bitcoin não é a melhor moeda em nenhum aspecto. E vocês viram o quanto é preciso distorcer a teoria sobre a ordem, sobre a natureza, sobre a evolução, sobre a seleção natural, para que se possa defender essa ideia extremamente religiosa, extremamente emocional, que não tem base racional, que é o maximalismo de Bitcoin.
ou o maximalismo de qualquer criptomoeda. O maximalismo de qualquer criptomoeda é igualmente ruim. Mesmo que você acerte a melhor moeda de todas, você deve tratá-la como uma tecnologia, a melhor que nós temos hoje, porém que sempre pode ser superado por uma tecnologia melhor no futuro. Nós não somos deuses, olha o tamanho do nosso cérebro comparado com o tamanho do universo. Nós somos extremamente limitados e qualquer tecnologia que a gente faça vai ser superada um dia e a tecnologia vai continuar avançando exponencialmente até a singularidade. Muito obrigado e até o próximo vídeo.